Amigos e minhas amigas, iremos iniciar neste momento a correção de questões de legislação jurídica, legislação especial. E vamos iniciar com as provas do curso de formação de oficiais de 2023. Beleza? Estamos juntos? Então vamos lá. Legislação jurídica. Meu objetivo é ajudar a realizar o sonho da sua aprovação. É por isso que estamos aqui focados. E vamos então à questão de número 1 da PMMG de 2023. Vamos à leitura. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assinala na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, tem como premissa que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Neste contexto, em conformidade com a Convenção, marque a alternativa correta. Vamos mais uma leitura pausada. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, tem como premissa que toda pessoa tem o direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Neste contexto, em conformidade com a Convenção, marque a alternativa correta. Pause o vídeo, faça a questão e vamos à correção. A. Não se admite pena de morte. Errado. Meus amigos e minhas amigas, eu fiz um quadro comparando a declaração, a convenção e a Constituição. E é essencial para vocês no concurso da PMMG. E aí está uma das celeumas que este quadro visa a traduzir. Esse quadro foi montado exatamente porque eu percebi que várias questões tentam enganar o candidato com relação ao texto de uma norma com relação à outra. Vamos lá, então, com relação à pena de morte? A Declaração Universal dos Direitos Humanos não fala nada de pena de morte. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, a Constituição prevê a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Já a Convenção Americana dos Direitos Humanos trabalha que aqueles países que têm pena de morte pode continuar a ter, mas aqueles que não têm não podem vir a criar essa pena de morte. Então, vamos lá. Eu quero que se marque essa questão conforme a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Fique atento a isso. Então, vamos lá. A linha A. Não se admite pena de morte. Errado, pois o artigo 4º, 2 e 3 da Convenção Americana dos Direitos Humanos é artigo 4º, item 2 e 3 do artigo 4º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Diz assim, no 2, nos países em que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Então, permite a pena de morte para os delitos mais graves, em cumprimento da sentença final de tribunal competente, que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido. Então vamos lá, a redação. Essa redação que eu estou lendo é prevista na Convenção Americana dos Direitos Humanos.
E a questão quer que você marque a alternativa conforme a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, olha lá. A linha A, não se admite pena de morte. Já está errado, porque vimos que admite sim a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, de 1969, admite sim a pena de morte. Então, olha o que diz o artigo 4º, item 2 e 3 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Nos países em que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Fala, delitos mais graves em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido. Então, a linha A está errada. A linha B. Pode-se instituir pena de morte apenas para delitos hediondos? Não, meus amigos. A Lei 8.072 de 90, que trabalha o rol dos crimes hediondos, que vem sendo alterado constantemente, é de 90. A Convenção é de 69. Nem se falava de crimes hediondos. Como vimos aí no item 3, aí na linha A, do artigo 4º, fala que a pena de morte pode ser imposta pelos delitos mais graves, mas a Convenção não chama esses crimes mais graves de crimes hediondos. É lógico que hoje, no contexto da Lei 8.072 de 90, a ideia é que lá estejam os crimes mais graves. Mas sabemos que nem sempre os crimes mais graves estão previstos na Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos. Então, a linha B está errada, porque diz: pode-se instituir a pena de morte apenas para os delitos hediondos? Errado, não tem essa previsão na Convenção Americana dos Direitos Humanos, conforme o seu artigo 4º. C. Nos países onde há previsão de pena de morte, a Convenção não apresenta obrigação de extingui-la. Não, nós acabamos de ver que o artigo 4º diz que aqueles países que têm pena de morte podem continuar a ter pena de morte. O que não pode ser feito é aqueles países que extinguiram restabelecer a pena de morte, ou aqueles que não têm, criar a pena de morte. Isso a Convenção Americana dos Direitos Humanos veda. Então, a resposta correta é a linha C. E a resposta dessa questão do CFO PMMG de 2023 é respondida com base no artigo 4º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. É importante, meus amigos e minhas amigas, que após fazer as questões, vocês vão ir anotando os artigos e vá à norma e leia a íntegra do artigo. Porque quer dizer que esses artigos têm preferência pelos examinadores que fazem a prova da PMMG. Item D. A pena de morte só é admitida em caso de guerra declarada. Ah, professor, marquei essa questão. Essa questão está correta, mas está correta conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Mas a alternativa quer que se marque conforme a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, a linha D, a pena de morte só é admitida em caso de guerra declarada, está errado, porque o artigo 5º, inciso 47, da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, B, de caráter perpétuo, C, de trabalhos forçados, D, de banimento e E, cruéis. Né? Eu fiz questão de colocar todas as possibilidades de penas vedadas, porque esse artigo cai muito na prova da PMMG. Tranquilo? Então aí eles colocaram uma redação que você sabe que pode ter pena de morte em caso de guerra declarada, mas essa redação está na Constituição. E a resposta aqui é conforme a convenção. Então, no nosso quadro comparativo, depois quem quiser lá ter acesso, eu coloco uma coluna assim, declaração, não fala nada da pena de morte. Convenção Americana, eu coloco o artigo 4º. E Constituição, eu coloco o artigo 5º neste inciso que nós acabamos de ver. Aí você tem a comparação de que tem em uma norma e não tem em outra. E eu pego como parâmetro a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque a Constituição tem muito mais direitos
porque ela é de 88. Tranquilo? Beleza? Então, nessa questão 1, a linha a ser marcada é a linha C. Vamos para a segunda questão. Questão da PMMG. A respeito das premissas previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, marque a alternativa incorreta. Agora eu quero a incorreta. Olha para vocês verem. Prova do CFO de 2023. Primeira questão foi uma questão sobre Convenção Americana dos Direitos Humanos. A segunda questão, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São temas de predileção da PMMG. E essas normas estão no edital do CFO, na temática Legislação Jurídica Especial. Então vamos lá, pause o vídeo, responda a questão e agora vamos à sua correção. Todo ser humano tem o direito de participar do progresso científico e de seus benefícios. Correto? Artigo 27, 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. B. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Errado, pois essa redação é da Convenção Americana dos Direitos Humanos, conforme o artigo 8º, item 5 deste artigo, que traz as garantias. C. As limitações estabelecidas pela lei, as liberdades existem com vistas exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros. Correto. Artigo 29, 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As limitações estabelecidas pela lei, as liberdades existem com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros. Artigo 29, 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E D. A instrução técnico, profissional e superior será acessível a todos, sendo esta última baseada no mérito. Correto. Artigo 22, 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como eu já disse, e publiquei no meu Instagram, essa parte do ensino fundamental, o ensino elementar ser obrigatório, o do superior pelo mérito, esse artigo 26, ele despenca na prova da PMMG. Inclusive, eu fiz um quadro, publiquei no Instagram, e no nosso material teórico, que eu aconselho a ler, né, no material teórico, eu tenho esse quadro. Inclusive, no material teórico, eu vou apontando os incisos, os itens que já caíram na prova da PMMG. Beleza? Tranquilo? Então, olha o que a questão 2, CFO 2023, trouxe. Ele perguntou, né, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto. Então, ele queria o que não estava na declaração. A linha A, C e D estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, conforme os dispositivos aí elencados nos slides. Já a linha B não está na declaração e sim na convenção. Por isso, ela deve ser assinalada. Tranquilo? Então, fique atentos. E vocês vão perceber, quando forem na Declaração Universal, ler o dispositivo, tem hora que a PM, o que ela faz? Ela pega a parte final do dispositivo, coloca no início. E o início coloca no final, querendo complicar o aluno que decorou o artigo. Então, de novo, o que a PM faz? O artigo da lei, ele pega a parte final, coloca no início, e a parte inicial e coloca no fim. Ele inverte a posição do artigo sem alterar o seu conteúdo. Então, mesmo tendo essa alteração no artigo, né, eles não mudam o sentido. Então, a resposta ainda continua correta. Tranquilo? Beleza? Então, vamos agora a mais uma questão. Questão 3. PMMG CFO 2023. Em conformidade com a Lei
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, julgue as afirmativas abaixo, assinando V para verdadeiras ou F para as falsas, e ao final responda o que se pede. Essa questão eu achei, para os candidatos da PMG, difícil. Por que eu achei difícil? Porque os cursinhos, em regra, concentram as suas aulas nos crimes do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, não perguntou sobre os crimes do Código de Trânsito Brasileiro, conforme vocês irão ver na correção. Mas pause o vídeo, faça a questão e vamos aí à correção. Primeiro item. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização insuficiente. Correto. Conforme artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente, conforme está no primeiro item. Ou incorreto. Pode ser um quanto ou outro. Então, o primeiro item está correto. Segundo, as vias serão reabertas ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, desde que estiverem sinalizadas, pelo menos horizontalmente, está errado, a fim de garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Por que está errado? Porque o artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim: nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Então, não é pelo menos horizontalmente, e sim enquanto não tiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente. Então, por isso que o item 2 está errado. Vamos ao próximo. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente vinculada. Correto? Conforme a redação do artigo 77b do CTB. Próximo item. Na prevalência da sinalização de trânsito, as indicações do semáforo sobressaem sobre os outros sinais. Errado. Conforme o artigo 89 do CTB, pois a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Qual que é a primeira ordem de prevalência? As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, ele colocou no local de ordens do agente de trânsito, colocou a sinalização do semáforo, as indicações do semáforo. Então, está errado, ele inverteu. Então, está errado porque o artigo 89 do CTB diz: a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 2. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 3. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, marque a alternativa consequência correta na ordem acima abaixo. Vamos lá. Primeira verdadeira, segunda falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Terceira verdadeira, quarta falsa. Letra A. Então devemos marcar aí a letra A na questão 3, PMMG CFO 2023. Falo que essa questão é uma questão difícil, porque normalmente nos cursinhos não trabalham uma carga horária adequada ao CTB,
e aí os professores ficam concentrados na parte criminal. E, dessa vez, a PMMG no CFO 2023 não trabalhou os crimes, e sim regras gerais. Como também a PMMG já cobrou também infrações administrativas do trânsito, beleza? Então fiquem atentos aí e não concentrem somente na parte criminal. Não concentrem somente na parte criminal. Questão 4. CFO 2023. Questão 4. CFO 2023. A Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, discorre nas disposições gerais que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que é possível a conciliação ou transação. Nos termos da referida lei, marque a alternativa correta. Eu utilizo em minhas aulas o mnemônico seios. O mnemônico seios. O mnemônico seios para guardar os princípios do juizado civil e criminal, que são os mesmos. Seios mais um C é com S, por causa da simplicidade. Então, quais são os princípios? É importante saber quais são os princípios, que já foi perguntado. Os princípios expressos na Lei 9.099. E eles são os princípios seios, um S, e são oralidade, simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade. Beleza? Eu quero a correta. Pause o vídeo, faça a questão e vamos à correção. A linha A. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, necessariamente reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Errado. Pois o artigo 20 da Lei 9.099 de 95 diz assim: não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros fatos alegados no pedido inicial. Só que tem a parte final, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. E eu já disse aqui, corrigindo outras questões do CFO mesmo, para vocês, de outras matérias jurídicas, que quando PMMG coloca uma questão incompleta, o gabarito bem que ela está errada. Não, foi o caso aqui. Colocou na a linha A redação até pedido inicial. Tirou a vírgula, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. E qual foi o gabarito? Errado. A linha A. Tranquilo? B. Não obtida a conciliação, qualquer das partes poderá optar de forma autônoma pelo juízo arbitral, desde que se manifeste na própria audiência de conciliação, restando ao juiz o deferimento. Errado. Artigo 24 da Lei 9.099 de 95. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral, na forma prevista desta lei. Na forma prevista nesta lei. E não desde que se manifeste na própria audiência de conciliação, restando ao juiz o deferimento. Errado essa parte em vermelho. Pois o artigo 24 da Lei 9.099 de 95 diz: não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei. Na forma prevista nesta lei. Tranquilo? Então, por isso que a linha B também está errada. C. Nos processos regidos pelo rito da Lei 9.099, não se admite a reconvenção. Não se admite a reconvenção. Correto. Corretíssimo. E essa questão, ela é recorrente em outros concursos. Em outros concursos, ela é o quê? Recorrente. E a PM veio e colocou. Por que eu falei em outros concursos? Porque também os cursinhos, em regra,
Quando vai falar da Lei 9.099 de 95, em decorrência da carga horária, fala somente da parte criminal e não da parte civil do juizado. E o CFO, em 2023, na Lei 9.099, perguntou sobre a parte civil. Inclusive, no CFO agora cai direito civil e processo civil. Então, um fato que pode ter levado a perguntar sobre a parte civil do juizado. Então vamos lá. Artigo 31 da Lei 9.099 de 95. Não se admitirá a reconvenção. Então tá aí, ó. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Tranquilo? Beleza? A linha 6 está correta. E deve ser marcada. D. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, a parte contrária poderá se manifestar por meio de memoriais escritos em até 15 dias. Errado, né, meus amigos? O juizado, ele é um procedimento mais célere. Vimos que um dos princípios seios é a celeridade. Memoriais é para procedimento ordinário, procedimento que tem um lapso maior. Como o juizado busca a celeridade, não é memoriais, e sim manifestação imediata. Olha o que diz o artigo 29 da Lei 9.099 de 95. Serão decididos de plano, todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único, que é a resposta. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Sem interrupção da audiência. E não através de memoriais em 15 dias. Então, a linha D está errada, correto a linha C. Nos processos regidos pelo rito da Lei 9.099, não se admitirá reconvenção. Não se admitirá reconvenção. Não se admitirá reconvenção. Guarde isso. Tranquilo? Vamos então para a questão 5 do CFO 2023, Lei de Acesso à Informação. Nos termos da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação e dá outras providências, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Marque a alternativa que não contempla esse tipo de informação. Marque a alternativa que não contempla esse tipo de informação. Pause o vídeo, marque a questão e a correção estará no próximo bloco.